Sabe quando você está vivenciando um momento tão gostoso em família ou com alguém especial? Está ali dando boas gargalhadas, contando boas histórias, revivendo momentos, mas de repente você se vê pensando em coisas trágicas. Você substitui aquele momento de alegria por pensamentos negativos. Quando você está vivendo algo na sua plenitude, você já fica com medo, você recua, você começa de alguma forma a se proteger. Tem um livro que eu quero compartilhar com vocês hoje, que provavelmente você já leu. Se você já leu, conta aqui para mim nos comentários. E se você não leu, eu sugiro muito essa leitura. Vou deixar o link aqui na descrição. O livro é Coragem de Ser Imperfeito. Tem um tópico onde a autora traz aqui um ensinamento sobre a alegria como um mau presságio, que é justamente quando nós substituímos esses momentos de muita alegria, de muita felicidade, por pensamentos negativos, por mau pressentimento. E às vezes nós até mesmo pensamos assim: acho que Deus está me avisando alguma coisa. Acho que estou com mau pressentimento, é Deus querendo me dar livramento de alguma coisa. Claro que em alguns momentos, Deus ele vai falar conosco, ele vai trazer alguma inquietude para nos dar livramento. Mas em outros momentos, somos nós, às vezes com memórias negativas, por causa dos calos da vida, das frustrações, dos momentos difíceis, nós usamos isso como um escudo. A gente começa de alguma forma a nos proteger da dor, a tentar sentir menos dor. Então, quando a gente está vivendo um momento ali de muita alegria, de muita felicidade, a gente tenta se proteger, a gente recua, a gente fica com o pé atrás. Opa, peraí, não vou brincar com a sorte. Nós começamos a ficar nesse modo. Toda vez que a gente está vivendo um momento de muita alegria, a gente já pensa algo ruim. A autora aqui no livro, ela conta algo sobre ela, que quando ela estava fazendo uma viagem em família, o filho dela estava brincando no carro e ela estava num momento tão gostoso, afinal, estavam todos ali em um momento muito gostoso para fazer uma viagem em família. E de repente ela se viu um pouco angustiada ali e disse para o esposo dela: desacelera o carro. E ele falou assim: querida, eu estou com o carro parado. Ela trouxe essa história dela, explicando justamente essa questão que muitas das vezes a gente está vivendo um momento muito bom, algo muito gostoso, e a gente tenta ali de alguma forma nos prevenir de alguma tragédia, de algo ruim. Você já se sentiu assim em algum momento que você estava assim de plena alegria com sua família ou com alguém especial e de repente você começou a ter ali um mau pressentimento, um mau presságio, né, de que algo ruim poderia acontecer? Você pensa assim: ai, tá tão gostoso. Você olha para o seu filho dormindo, sente aquele momento de alegria, aquela satisfação de ver seu filho, mas de repente você fica com medo de que alguma doença, algum mal aconteça a ele, e você deixa de viver aquele momento presente. Acontece que nós não conseguimos e nem temos esse poder de controlar todas as coisas. Nós tentamos de alguma forma criar meios para não sentir muita dor. O que nós aprendemos aqui é que não vale a pena ficar esperando o pior. Nós não temos o controle de tudo. E o remédio para isso, né, o antídoto que a autora traz aqui, praticar a gratidão. É você todos os dias agradecer. Quando você estiver num momento ali onde você está desfrutando de muita alegria e esse pensamento tentar inundar a sua mente, você substituir pela gratidão. Obrigada por este momento, agradecer. Agradeça a Deus pelo momento em que você está vivendo, por este momento de alegria. Não deixe que esses pensamentos negativos, que essas memórias que você construiu dentro da sua mente. O que eu quero dizer com isso, com essas memórias que a gente constrói? Nós estamos o tempo todo com excesso de informações, nós assistimos filmes, séries policiais, nós vemos tragédias reais em noticiários, a gente está o tempo todo consumindo algo, vendo algo, e a nossa mente vai guardando isso. Então, de alguma forma, a gente acaba projetando isso na nossa vida também. Então, quando vier pensamentos negativos, quando isso bater a sua porta, quando esse sentimento de tristeza, de medo, de angústia, o medo de perder alguém, o medo de viver de forma intensa o presente, substitua pela gratidão. Agradeça a Deus pelo presente momento. Agradeça, e são nos momentos mais simples que a vida acontece. Dê boas gargalhadas, viva o momento. E eu queria trazer também um versículo para vocês. Eu sou cristã e eu gosto muito de substituir
pensamentos negativos, pensamentos tristes, pensamentos não bons que vêm à minha mente, eu gosto de substituir com a palavra, com versículos, com palavras que me encorajam, porque é a minha fé. O título do salmo é o seguinte: a felicidade de quem é fiel a Deus. Salmo 112, versículo 7, diz assim: ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Nós, de certa forma, deixamos de viver aquilo que Deus nos presenteou, os momentos simples, os momentos singelos, os momentos em família, por pensamentos ruins, por pensamentos negativos. A gente deixa de confiar, de certa forma, em Deus e passa a tentar controlar aquilo que a gente está sentindo, controlar nossos sentimentos. E a gente não consegue controlar tudo, a gente precisa confiar em Deus, exercer a nossa fé, sabe? Entregar para Deus, acreditar que tá tudo nas mãos dele, e se acontecer algo ruim, a gente não precisa temer, porque Deus, ele é o nosso escudo, ele é a nossa força, ele é o nosso ombro amigo, ele é o nosso consolo, então a nossa fé precisa estar em Deus. Não deixe de viver, de desfrutar os momentos de alegria, os momentos de amor, não deixe de viver o que Deus tem para você por medo de sofrer, por medo de amar, por medo de se entregar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Não tenha medo, sabe? Não tema más notícias, é fato. A nossa vida é cíclica, nós vamos passar por momentos difíceis e vamos passar por ótimos momentos, mas você vai concordar comigo, se você olhar para o seu dia a dia, nós temos muito mais coisas para agradecer, sabe? São muito mais momentos de alegria do que momentos de tragédia, do que momentos de dificuldades. Então agradeça a Deus pelas conversas, agradeça a Deus o tempo todo pela sua vida, agradeça pelo presente, pelos momentos simples. Não deixe que esses pensamentos de medo, de que algo ruim possa acontecer, inundem o seu ser, inundem a sua mente. E eu quero compartilhar outra coisa com vocês aqui, é de um outro livro que eu tô lendo, eu ainda não terminei ele, chama Produtividade Redimida, do Alan Porto. E hoje eu li uma coisa que eu achei muito legal aqui, ele tá falando sobre a produtividade, mas algo que ele falou aqui sobre o controle, sobre nós tentarmos controlar tudo, eu achei muito legal. Ele disse assim: você acha que controla algo? Então responda a simples questão: como você está controlando os batimentos do seu coração agora mesmo? Se você não tem controle daquilo que é mais básico à sua sobrevivência, como poderá ter controle de qualquer outra coisa? Gente, eu achei isso assim, fantástico. E achei muito que casou com isso que eu trouxe para vocês aqui hoje. Porque de fato, de alguma forma, a gente tenta controlar tudo o tempo todo. A gente tenta controlar até mesmo aquilo que a gente está sentindo. Isso é tão real que a gente tenta controlar os nossos sentimentos, a gente tenta controlar aquilo que a gente está pensando. De alguma forma, a gente cria cenários na nossa mente, cenários imaginários para poder controlar situações, para evitar tragédias, evitar momentos difíceis, mas a verdade é que nós não temos o controle de tudo. Nós não controlamos tudo. Imaginem só, se nós não conseguimos controlar os batimentos do nosso coração, que é básico para a nossa sobrevivência, será que vamos conseguir controlar outra coisa? Devemos deixar o controle das nossas vidas nas mãos de Deus. Quem está controlando a sua vida? São esses pensamentos negativos, é esse medo de amar, é esse medo de viver, é esse medo de que possa em algum momento chegar alguma má notícia? É isso que está controlando a sua vida? Viva de forma plena. Viva de forma plena. Pare de viver preso nesses pensamentos. Para fechar o nosso vídeo, tem 3 lições que a Brené conta aqui que ela aprendeu. A primeira delas: a alegria nos visita em momentos comuns. Não corra o risco de deixar a alegria passar despercebida, mantendo-se ocupado demais perseguindo o extraordinário. Lembre-se disso, a alegria, ela está nos pequenos momentos, é quando você está sentado à mesa, é quando você está admirando o céu, é quando você está tendo boas conversas num ônibus ou com algum colega, enfim, desfrute desses momentos. Segunda lição: seja grato pelo que tem, agradeça pela saúde, agradeça pelo alimento, agradeça por aquilo que você já tem. Terceira lição: não desperdice a alegria. É inútil se preparar para a tragédia e para a perda. E como ela continua dizendo aqui, se entregar à alegria pode ser desconfortável, pode dar medo. E com certeza,
é colocar-se numa posição vulnerável, mas sempre que nos permitimos nos entregar à alegria e ceder a esses momentos, nós fortalecemos nossa resistência e cultivamos a esperança. A alegria se torna parte de quem somos. E quando as coisas desagradáveis acontecem, e elas acontecem mesmo, nós estamos mais fortes. Então é isso, gente, não se prive da alegria, viva esses momentos com intensidade. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe vocês, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!